Olá, bom dia! Deus é fiel e bom, Deus é maravilhoso. Tem um hino no nosso hinário, né, presbiteriano, que diz: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. O dia de ontem, como foi para você? Teve bênçãos? Eu tive bênçãos, muitas, e agradeço a Deus por tê-las. Então é maravilhoso, né? A gente poder contar as bênçãos. Hoje a leitura vai ser breve, se for mesmo, no final eu conto algumas delas, tá bom? Vamos lá, a leitura, Deuteronômio, capítulo 16, 17 e 18? Vamos então. As 3 festas dos judeus, a Páscoa. Esse mesmo fato é narrado também em Êxodo, capítulo 23, versículos 14 e 15 e 34 e 18, né? Capítulo 34, 18, melhor dizendo, Levítico 23, de 4 a 8, tá? Então, tem como você conferir essa mesma leitura nesses textos. Êxodo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se acharás contigo, por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificares à tarde, no primeiro dia nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhuma obra farás. O Pentecostes. Você lê também em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, capítulo 34, versículo 22, Levítico 23, 15 a 21. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas. E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. Os tabernáculos. Você lê também em Levítico 23, de 33 a 43. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar,
segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deveres dos juízes. Êxodo 23, de 6 a 9. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não estabelecerás poste ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus que fizeres para ti. Nem levantarás coluna, a qual o Senhor teu Deus odeia. O castigo da idolatria. Deuteronômio 17. Não santificarás ao Senhor teu Deus novilho ou ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado, e o ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este mal feito às tuas portas, e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Julgamento de questões difíceis. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, de demanda e demanda, de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes e ao juiz que houver naquele dia, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. A eleição e os deveres de um rei. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nelas habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Parênteses, nós temos eleições esse ano. Nós tivemos eleições há 2 anos atrás, nós temos tido eleições em cima de eleições. Quando nós votamos para prefeito, vereadores, depois governadores, presidentes, deputados e senadores. Minha pergunta é, você ora bastante a Deus, para Deus colocar no seu coração aquele a quem Ele quer no governo? Ou você vota pensando em si mesmo,
né? Você vai votar no prefeito que possa te beneficiar, que possa te colocar lá dentro da prefeitura, que possa te dar um emprego. Como que você vota? Ou você vota num deputado que é seu parente só porque ele é seu parente, mesmo que você saiba que ele não é digno de estar ali. Então, faço essa pergunta para você e deixe esse questionamento. Ore a Deus, não vote porque todos votam, ou não vote porque você acha que. Vote porque Deus realmente revela no teu coração aquele a quem você tem que votar. Tá? Não coloque no lugar alguém só para beneficiar-se, ou para beneficiar o seu bairro, ou para beneficiar a sua cidade apenas. Vamos pensar num todo? Que Deus nos abençoe nessas eleições, não é mesmo? Continuando. Também, quando se assentar no trono, acho que nós lemos até o 15. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis para este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Deuteronômio capítulo 18. A herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Será este, pois, o direito devido aos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem sacrifícios, seja gado ou rebanho, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu vinho e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu de entre todas as tribos para ministrarem o nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Quando vier um levita de alguma das tuas cidades, de todo Israel, onde ele habita, e vier com todo o desejo da sua alma no lugar que o Senhor escolheu, e ministrarem o nome do Senhor, seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas que assistem ali perante o Senhor, porção igual a deles terá para comer, além das vendas do seu patrimônio. Contra os adivinhos e feiticeiros. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. A promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus,
nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir nem suceder, como profetizou esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então encerramos aqui hoje a nossa leitura, né? Como eu disse, eu vou contar para vocês umas bênçãos, né? Maravilhosas, né? Bom, são coisas que a mim foram maravilhosas, talvez para vocês sejam pequenas, né? Mas eu ontem, né, consegui ir conversar com a prefeita da cidade, ela me recebeu, eu pude orar com ela, ler a palavra de Deus por ela. Então, eu peço que a igreja esteja, né, orando pela prefeita daqui de Portelândia, o nome dela é Marli, e ela nos recebeu, ela teve a oportunidade de ouvir a palavra e teve a oportunidade também de ser abençoada com a nossa oração, através da nossa oração, melhor dizendo, né, por Deus. Então, peço que vocês intercedam por esse trabalho aqui. A cidade é pequena, né, e a gente sabe que são muitas as setas, né, que vêm, não porque a cidade é pequena, mas em todo o trabalho em que há a palavra de Deus sendo pregada, sempre há setas. Então, orem por este trabalho. Também eu tive uma alegria muito grande, né, esses tempos todos que eu estava aqui, a gente estava sem um notebook para a igreja, nós conseguimos comprar esse notebook para a igreja e ele chegou ontem, né? Ontem ele chegou e eu fiquei felicíssima demais. Por quê? Porque eu trabalho muito com notebook na igreja e o meu notebook é muito ruim. Então a igreja conseguiu comprar um e a gente vai poder fazer um trabalho mais abençoado ali para a igreja. Então eu fico muito feliz com isso. Outra bênção que aconteceu ontem, né? Eu procurando uma máquina de lavar, porque eu estava sem, e a máquina de lavar tinha que ser dentro das minhas condições e dentro da minha possibilidade, né? Que eu comecei agora. Então Deus abençoou que um irmão aqui da igreja tinha uma máquina usada para vender, me vendeu dentro das minhas condições, uma máquina boa que dá para eu pagar e que está sendo já usada, né? Que Deus possa estar abençoando nossas vidas com todas essas pequenas coisas que nos acontecem. É que a gente precisa aprender a agradecer mais, né? Coisas que são simples. Às vezes você vai lá, compra a sua máquina, ou no meu caso, né, eu comprei uma máquina para o caso da igreja, compramos um notebook e a gente não consegue ver a mão de Deus nisso. Ah, é porque a igreja tinha um dinheiro. Ah, é porque o irmão te abençoou oferecendo essa máquina dentro das suas condições. Não, foi Deus. Deus que abre a porta, Deus que permite que a gente tenha condições, tanto para trabalhar, para ter o dinheiro, quanto para gastá-lo. E por isso que também, para gastá-lo, nós precisamos pedir a orientação de Deus. Não é simplesmente pedir para ganhar, mas pedir também que Deus nos oriente a consumir esse dinheiro de forma sábia e que agrade ao Senhor. Nós somos, portanto, mordomos do Senhor. Daquilo que nós ganhamos é de Deus, não é nosso. Então nós precisamos saber gastar. E isso eu peço também que os irmãos orem, né, intercedam por mim, para que a gente saiba gastar tudo aquilo que vem para nós e para a igreja, que Deus dê sabedoria à nossa liderança também, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, eu vou compartilhando bênçãos aqui sempre que eu as tiver, tá bom? Continue orando pela Ucrânia, pela Rússia, continue orando por Petrópolis, continue intercedendo por aqueles que estão sendo afligidos. Nós somos, mas
comparado a eles, nem tem como partilhar aflição nesse momento, não é verdade? Então ore por aqueles que estão passando por todas essas aflições, tá bom? Que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso. Vamos?